E você me disse, pô, falar sobre a origem da vida é um pouco complicado, porque a verdade é que a gente não sabe, né? O que a gente tem, né, em ciência, a gente lida com teorias e hipóteses. Né? E a origem da vida é uma das que mais pega, porque é uma curiosidade de muitas pessoas. E claro, assim, não é que a gente não sabe nada, óbvio, a gente tem já teve um progresso bastante grande nessa área. Resumo da história. Né? Um sujeito chamado Oparin, um russo, e um outro sujeito chamado Haldane, no início do século passado, levantaram uma hipótese que as condições primitivas do nosso planeta, o planeta Terra, seriam propícios para a formação de moléculas orgânicas, vamos dizer assim, os tijolinhos da vida, a partir de substâncias não orgânicas, amônio, metano, com algum tipo de energia, com descarga elétrica e coisa desse tipo. Então, essa hipótese, né, de que a vida surgiu de algo não vivo, ela já existe há algum tempo. E o que é interessante é que um sujeito chamado Stanley Miller, um aluno de doutorado de 22 anos, junto com o orientador dele, chamado Urey, fizeram um experimento em 1952, publicado em 1953, em que eles fizeram em laboratório, fizeram lá um experimento em que botaram lá metano, amônio, não lembro exatamente tudo que foi feito, descargas elétricas e bingo, lá estavam os aminoácidos, que são os tijolinhos, são os constituintes das proteínas do nosso corpo. Quando você vai tomar o whey protein, né, o whey protein, aquilo lá são os aminoácidos. Justamente você toma isso porque é o que vai formar a musculatura do teu corpo. E o que eles mostram é que isso é possível ser formado de maneira inorgânica, ou seja, né, é a teoria da abiogênese. Então, só que assim, dali para a vida ainda tem um certo salto, né? E aí o que se descobriu depois é que uma molécula chamada RNA, que é parte do nosso material genético, a gente tem um DNA que fica no núcleo da nossa célula, e ele transcreve porque é chamado de RNA. E é o Como assim transcreve? Ah, perfeito. Então, no núcleo da nossa célula está o DNA, que é o nosso material genético, certo? Esse DNA vai passar uma enzima, né, por esse DNA e vai fazer uma outra fita, uma outra cópia, chamada de RNA. Esse RNA sai do núcleo da célula, vai para uma outra parte da célula chamada de citoplasma, tá? E ali esse RNA ele vai ser transcrito, que a gente chama, né, por uma estrutura chamada de ribossomo, nas proteínas. Então, as proteínas que fazem o nosso corpo, que estão aqui na nossa pele, né, que estão no nosso pelo, que estão no colágeno que a gente tem no corpo inteiro. Enfim, todas as nossas proteínas, elas são feitas dessa maneira. O que é o DNA, basicamente? Né? O que é o gene? O gene é uma sequência de DNA que vai codificar por uma determinada proteína. E do que a proteína é feita? Como assim codificar? Ah, perfeito. Ele é o código, né, através dessa tradução e dessa transcrição, que é É basicamente... uma informação? É uma informação, exatamente. Tá? Em cada célula nossa, a gente vai ter o DNA completo. Só que a gente tem algumas células, vai estar, que a gente chama de transcrevendo, ou seja, vai estar produzindo um tipo de RNA numa determinada célula, em outra vai estar sendo transcrito ou produzido outro tipo de RNA. Mas o importante, Lutz, é o seguinte: o DNA é onde está a informação para a proteína que é o teu produto final. E essa proteína é o que forma boa parte do nosso corpo. De que as proteínas são feitas? De aminoácidos. Perfeito? Então, o que o Stanley Miller e o Urey mostraram é que esses aminoácidos, eles são feitos, obviamente, pelos organismos vivos, mas eles podem ser feitos também por não vida. Então, esse é um passo extremamente importante. E o que se viu depois é que o RNA tem uma atividade autocatalítica, vou explicar. Né? Catalisar é você fazer uma reação, digamos, mais rápido. Né? E autocatalítica quer dizer que há uma evidência que o RNA pudesse ele mesmo se replicar. Porque a grande questão da vida é o seguinte, né? O que é vida? Eu acho que a gente precisa definir isso primeiro. Né? Vida, ela é constituída por células, né? Toda a vida que a gente conhece, ela é constituída por estruturas chamadas de células. Pode ser tanto unicelular, ou seja, uma célula só, como uma bactéria, como um protozoário, por exemplo, ou pode ser multicelular, como nós. Então é formada por células. Essa célula vai ter um metabolismo. Né? Então essa é uma outra característica da vida, ou seja, vai entrar energia nessa célula, ela vai sofrer o metabolismo, vai sair energia, né? Então isso é outra questão importante. E a última, essa célula precisa se replicar, que é o que está acontecendo o tempo todo. As células da nossa pele, por exemplo, elas estão o tempo inteiro se replicando.
Você, daqui a 2 meses, você vai continuar sendo o Lutz. Só que as células na tua pele não são mais as mesmas, certo? Essas células que você tem hoje ali na tua pele, daqui a 2, 3 meses, quando você estiver gravando, tua pele vai estar lá, mas vai ser outra célula, perfeito? Então isso continua. Então tem algumas partes do nosso corpo que continuam se replicando praticamente a vida toda. Mas assim é na bactéria também. A bactéria uma bactéria divide em 2, 4 e assim por diante. E o que faz com que exista essa replicação? É o material genético. Qual é o material genético? DNA e RNA. A maioria dos organismos vivos tem o DNA como seu material genético principal, como é no caso da nossa espécie. Porque ele é mais estável, porque como ele tem fita dupla, né, o DNA é uma fita dupla de material genético. É aquela, talvez você já tenha visto aquela dupla hélice, né? O RNA é uma fita simples, então ele não é tão estável, mas tem alguns organismos, como alguns vírus, por exemplo, que eles vão utilizar o RNA como seu material genético primário. E aí o que se descobriu que como o RNA ele é autocatalítico, ele possivelmente, ele é um candidato, digamos assim, a ser uma primeira molécula de informação genética potencialmente permitindo a replicação, que é outra característica da vida. Então, assim, a gente não tem uma resposta completa para a origem da vida, mas tem 2 importantes tijolinhos nessa explicação, ou nessa história, que estão relativamente bem desvendados. Ou seja, assim, por um processo dedutivo, a gente tem uma ideia bastante razoável, né, ou pelo menos tem uma hipótese, que pode ter acontecido dessa maneira. Onde aconteceu, né, exatamente como aconteceu, a gente não sabe, mas aí a gente tem 3 hipóteses principais. Uma delas, que talvez tivesse sido em águas rasas, né, de lagos ou oceanos no nosso planeta primitivo, né? Nas fontes hidrotermais, que são regiões de mar profundo, onde a gente tem uma energia de base química, de enxofre, também tem bastante calor ali. E a terceira hipótese é a ideia da panspermia cósmica, que isso teria vindo, na verdade, de outros planetas. Ou seja, aí a gente simplesmente joga a questão para um outro lugar, porque já se achou também aminoácidos em asteroides. Então, existe essa hipótese também. Então ainda fica a dúvida, tá, mas se for em outro planeta, como é que lá surgiu? Perfeito. Outro planeta ou outro astro. Mas o que é interessante é o seguinte, o nosso sistema solar e, consequentemente, o planeta Terra se formam há 4,5 bilhão de anos, tá? Bilhões de anos. A primeira evidência contundente de vida mesmo, aqui na Terra, é de 3,5 bilhão de anos. Como que a gente sabe disso? Através de fósseis. Então a gente tem fósseis, né, de uns organismos chamados estromatólitos, que são basicamente umas camadas que as bactérias fazem e que é muito diferente da rocha que está em volta delas. Tá? Então você vai no registro fóssil e você encontra isso. E é possível datar isso. Né? Então a partir de proporções de isótopos de átomos, a gente consegue ter uma datação dessas rochas, mostrando que há 3,5 bilhão de anos a gente tem uma evidência bastante contundente, na verdade, de vida no nosso planeta. Tem evidência até mais antiga. Tem um artigo recente de evidência 3,8 e teve acho que um até de 4 ponto alguma coisa bilhão de anos. Mas assim, é mais digamos assim, que não é tão questionado, ou quase não é questionado, é de 3,5. Mas aí o que é interessante, imagina, a Terra começa a 4,5 bilhão de anos. Até 3,5 bilhão de anos tem 1 bilhão de anos realmente dessa experiência, digamos assim, da provavelmente tentativa e erro, né, da origem da vida no nosso planeta. Agora, Lutz, exatamente como foi, a gente não tem uma máquina do tempo para poder voltar e ver. E é meio que um jogo de detetive, é realmente uma questão, é um jogo de quebra-cabeça em que você vai montando algumas partes, mas é isso mesmo. Mas o avanço na década do século passado foi incrível, né? Por conta desse experimento e das descobertas do RNA e também do DNA. E uma última, se me permite, a gente tem hoje ferramentas para reconstruir a filogenia, que a gente chama, da vida. Então a gente pode pegar o DNA nosso, né, de Homo sapiens, de seres humanos, do cachorro, do gato, da água-viva, do coral, do paramécio, que é um protista, das bactérias. A gente compara esse DNA todo e a gente consegue criar uma árvore onde a gente consegue estimar qual era o ancestral comum desses organismos só. A gente não consegue uma foto desse organismo, mas a gente consegue pelas taxas, pela taxa de mutação, ou seja, de substituição do DNA ao longo do tempo, porque o DNA vai fazendo uns errinhos quando ele vai, às vezes, replicando. Né? Por isso que a gente é diferente um do outro, por isso que a gente é diferente do cachorro, né? Porque
teve mutação nessa questão. E fazendo essa reconstrução, a gente chega no ancestral, né, único, exclusivo da vida no nosso planeta, que a gente acredita que foi há 3,5 bilhão de anos. Então a gente também tem evidência dessa ancestralidade comum de toda a vida no planeta Terra. E essa evidência é muito forte, né? Então, assim, agora, o que a gente não sabe, né, com todos os detalhes, é exatamente como isso foi. O que quer dizer também que tem muito mestrado, muito doutorado, muito Para ser feito ainda, exatamente, porque a ciência, essa construção do conhecimento, ela é constante. Né? E pode ser que amanhã chegue alguém com uma ideia brilhante, né, que nem o Stanley Miller teve. Cara, vamos testar essa ideia aqui. Vamos montar esse experimento para ver se a gente consegue isso. E isso é ciência, isso que eu acho muito legal. Eu acho que ciência e arte são talvez as coisas mais interessantes que tem para fazer. Tô puxando sardinha para o meu lado, né? Não, mas as pessoas que eu mais gosto são cientistas e artistas. Boa. E então acho assim, eu acho incrível assim, e esse é o tipo de pergunta que, cara, eu me faço bastante também. Eu não trabalho com a origem da vida, né? Eu trabalho com a evolução de organismos mais nos últimos 65 milhões de anos. Mas é uma coisa que eu me questiono também, porque a gente tem algumas questões como a origem da vida e a própria origem, ou não sei se seria a palavra certa, mas expansão do universo, que aí eu deixo com os físicos e astrofísicos, inclusive você recebeu um aqui, né, que explicou muito bem, que, embora não seja, né, da minha área de pesquisa, cara, são aquelas perguntas que a gente tinha quando tinha, sei lá, 8 anos de idade, 10 anos de idade. Eu acho que eu sou assim, eu me sinto bastante privilegiado de, né, com 40 e tantos, eu continuar fazendo as perguntas. Exato, né? as mesmas perguntas que muita gente no andar da carruagem da vida, né, sei lá, na corrida de ratos, aí nessa coisa aí de pagar conta, você esquece, cara. Você esquece essas questões que são fundamentais que você tinha quando era criança. E acaba dizendo, pô, mas como é que é? Alguém já descobriu esse negócio? E aí tem um monte de coisa que ainda falta descobrir. E que é possível a gente descobrir. E só que depende de ir lá, estudar. Então, assim, tem bastante oportunidade, tem muita coisa que a gente sabe. A ciência avançou muito, especialmente ali desde o século XVII até agora, né? Nos últimos 400 anos. Mas tem muita coisa que a gente não sabe. A primeira coisa que o cientista tem que ser é humilde e isso vem dos próprios gregos antigos. Só sei que nada sei. Então, quando você tem ali, né, o Sócrates, né, e depois Platão, Aristóteles, a primeira coisa assim, que você tem que realmente parar e ser humilde e dizer, eu realmente não sei muito ou sei muito pouco sobre esse assunto. Quando você faz essa leitura, aí você está preparado para, de mente aberta, né, tentar ir atrás de alguma resposta. Né? E o que a ciência faz é ir atrás dessas respostas através de uma certa metodologia, né, de um certo método, indutivo, dedutivo, aí tem várias maneiras, mas com base em evidências. Né? Então isso é o que difere a ciência de outras empreitadas que também tentam responder esse tipo de pergunta. Imagino o quão difícil é até hoje, né? E, enfim, mas foi, acho que mais no passado, falar sobre esses temas de origem da vida e tudo mais, que eram respostas antes prontas, dadas por alguma religião específica do local e tudo mais, né? Perfeito. Isso o próprio Darwin, ele segurou a teoria da evolução dele por uns bons 20 anos. Ele segurou por 20 anos, porque ele ficou um pouco receoso, salvo engano, a esposa dele era um tanto religiosa, né? Porque o que acontece, né? Aí falando agora de evolução cultural de Homo sapiens, né? A gente se questiona sobre fenômenos da natureza há muito tempo. Só que as primeiras respostas eram, o que causa o raio? Talvez seja uma entidade. Grosso modo, até um determinado momento da história da humanidade, as respostas estavam no sobrenatural. Né? Então a gente não sabia o que causava o raio, o que causava o trovão, o que causava a inundação, e isso ficou no sobrenatural. Especialmente depois da Revolução Agrícola, com as grandes sociedades antigas, com as religiões jamais de Estado, né, vieram as chamadas religiões chamadas politeístas, ou seja, com vários deuses e deusas também, né, que foi basicamente para ter algumas respostas em relação a cultivos. Então, por exemplo, a safra não deu certo, porque o Deus estava bravo, o Deus estava bravo, coisa desse tipo. Ou não, os animais não se reproduziram, porque a deusa da fertilidade talvez não tivesse alguma... Então, assim, por um bom tempo da história da humanidade, as respostas, essas perguntas, né, que a gente tem desde pequeno, né, a gente é curioso, a gente é naturalmente curioso, tá? Nossa espécie Homo sapiens, a gente estava no sobrenatural.
Não que a ciência não tenha também tido uma certa evolução, obtido algumas respostas nesse período. Lá nos babilônios e nos egípcios, por exemplo, estou falando do Egito Antigo, né, da Babilônia Antiga, estou falando coisa de 2000 a.C. Teve avanço na matemática, os babilônios tiveram um avanço na astronomia, por exemplo. Eles identificaram, só uma curiosidade, uma coisa que eu gosto de falar, os 7 planetas, que são justamente essas, né, como se fosse uma estrela que muda de posição no céu. E aí eles vieram com as ideias de calendário que a gente utiliza até hoje. Uma coisa que a gente nem se toca, né? Porque eles pegaram um mês, né, que é baseado no ciclo lunar, só que o mês é um período um tanto longo, né? Então, se eu te empresto o machado hoje, sei lá, me devolve daqui a 2 luas cheias, funciona. Mas se você quiser me devolver daqui a meia lua cheia, né? Você vai ter que contar 15 dias, ou você vai ter que, sei lá. E aí eles inventaram a semana, cara, que é uma coisa legal. E a semana foi homenageada aos 7 astros móveis, né? Então, cada dia da semana é em homenagem a um astro. Então, domingo é Sunday, né? Que é o dia do Sol. Né? Segunda-feira é Monday, que é o dia da Lua. Sábado é Saturday, que é o dia de Saturno. E assim por diante. Quinta-feira é Thursday, que é o dia de Thor, que é Júpiter na mitologia, na mitologia romana. Então, a gente carrega um pouco dessa história até hoje. Mas ainda não era uma ciência formalizada, digamos assim, como a gente faz hoje. Quem muda essa história toda são os gregos, né? Então, os gregos ali, né, tanto os pré-socráticos, Pitágoras, uns caras ali, eles já mudam um pouco essa essência, embora eles mantenham um cunho religioso forte ainda. Eles começam a buscar respostas a essas perguntas da natureza, não mais no sobrenatural, mas com base na razão. E aí vem, claro, toda a história do Platão, que você fala muito bem nos seus episódios, ali nos seus documentários no YouTube. O Platão é um cara que acha que essas respostas elas vêm mais do conhecimento inato que você já nasce com ele, basicamente você tem que ir se lembrando. Aí o discípulo dele, o Aristóteles, não, você tem que ir para a natureza, você tem que usar o empiricismo, você tem que usar os seus sentidos. Por isso que o Aristóteles muitas vezes é conhecido como o primeiro cientista, né? Então, para resumir essa história, é a partir dos gregos mesmo que a gente começa a tentar buscar, ou pelo menos que a gente tem registro histórico, né? É a partir desses caras que a gente tem uma evidência muito forte que eles... Do uso da razão, né? Do uso da razão e não mais explicações no sobrenatural. Então tem um sujeito lá que ele vê que as cheias do Nilo ocorrem por conta de um certo vento. Então começa a ter uma resposta mais racional para isso tudo. Só que eles ainda são muito, os cientistas, entre aspas, gregos, eles vão muito ainda no aspecto da filosofia, nada contra. Mas a filosofia é mais você tentar buscar respostas pelo teu pensamento, né? Então eles ficavam lá na academia, essa coisa toda. A coisa só muda mesmo com Galileu e com um cara chamado Francis Bacon no século XVII. Né? Porque aí o Galileu aponta o telescópio para Júpiter, vê que tem as luas de Júpiter, joga os pesos lá da Torre de Pisa e falseia tudo boa parte do que o Aristóteles falou. Aí a gente tem a instrumentalização. E aí a gente tem a experimentação, que os gregos fizeram muito pouco. Os gregos não faziam muito experimento, então assim, por isso que eles não avançaram tanto em ciência, né? Se Aristóteles tivesse feito mais experimentos... ele era mais observador, né? Perfeito, exatamente. Né? Mapeava as coisas, criava ali manuais, né? Perfeito, exatamente. Por exemplo, o Aristóteles ele tinha aquela hipótese dele, que se você jogasse 2 pesos com massas diferentes de uma estrutura, o com massa maior chegaria primeiro. Né, um experimento relativamente simples já falsearia essa hipótese dele, que foi, né, dizem que o Galileu fez. Ninguém sabe se exatamente foi o Galileu mesmo, foi alguém outro que acabou fazendo esse experimento lá no século XVI somente, né? Então, ou século XVII, na verdade. Então, cara, ficou 2000 anos, né, que a ciência deu uma estagnada ali desde os gregos até o Galileu e essa galera ali na Renascença, né? Começarem a pegar pesado de novo. E aí vem o Francis Bacon. E aí o Francis Bacon fala, cara, chega, vamos parar desse negócio dedutivo dos gregos e vamos para o empiricismo mesmo. Vamos pelos nossos sentidos, vamos fazer experimento, que é o que o próprio Darwin acaba fazendo, que depois o Newton acaba fazendo. Claro que é uma mistura, né? É indutivismo e dedutivismo, né? Não quero entrar em muitos detalhes, mas é basicamente e aí o que acontece, né? Para fechar esse pensamento, né, da pergunta que você fez. Nos últimos 400 anos, desde Galileu, desde Francis Bacon, e passando por Newton, por Darwin, por Einstein, a gente tem boas e melhores respostas a essas questões que nos inquietam com base na ciência, com base na razão. Mas a gente ainda convive com
uma série de crenças, de outras explicações que não são baseadas, que ainda são baseadas no sobrenatural, que não são tão baseadas na razão. Então a gente está num processo, né? E eu não estou criticando, eu estou simplesmente mostrando como é o mundo hoje. Então a gente vê isso no dia a dia, né? Que você tem tanto, você tem tanto as respostas, né, por conta da razão, só que não tem todas, e outras de outros campos, né, que ainda tem essa questão do sobrenatural. Da mesma maneira que os gregos buscavam respostas por conta da razão, mas eles não deixaram de lado os deuses e as deusas deles também, Sim. sabe? E o que é interessante... Desculpa, então. Não, por favor. E o que é interessante da ciência é que ela, mesmo que o objetivo dela é dar as respostas, ela nunca se limita a que aquela resposta é a final, ou que aquela é a resposta última, né, ali daquela dúvida. Não, ela vai falar assim, não, a gente chegou até aqui, daqui a pouco pode ser que a gente evolua esse conhecimento e conheça mais sobre esse fenômeno. Essas áreas de conhecimento mais sobrenaturais e tudo mais não vão ter isso. Perfeito, Lutz, assim, isso é uma coisa que é importante se entender. A dúvida é quase que a essência da ciência, tá? Então, né, um cara chamado Karl Popper, que é um filósofo que viveu no início do século passado, ele tentou entender qual é a diferença do que é ciência e do que não é ciência. Ele olhou para dois caras, Sigmund Freud, para a psicanálise, e o nosso Albert Einstein com a teoria da relatividade. E a conclusão que ele chegou, né, em termos de ciência, vamos pegar a definição mais geral de ciência, né, que é a busca do conhecimento, a busca de respostas através de uma metodologia, de um método, com base em evidências. Tá? Essa é a definição mais genérica dessa coisa. Mas o que para o Karl Popper é ciência é tudo isso, mas no método, né, você tem que, né, para ser ciência, segundo ele, você tem que prever, você tem que formular hipóteses passíveis de serem falseadas. Olha só. Então, quando a gente vai testar uma hipótese, o cientista, que é cientista mesmo, ele deve ir com a cabeça, olha, eu vou tentar mostrar que isso não está errado. Né? Isso que é interessante, a maioria não vai com esse espírito, mas independente se você vai ou não com esse espírito fazer o teu teste hipótese, para ser ciência, segundo Karl Popper, é necessário que você tenha formulação de hipóteses que possam ser falseáveis, né? E é por isso que ele considera a teoria da relatividade como uma ciência, porque uma das hipóteses, né, que é que a luz vai sofrer uma deflexão, ou seja, ela vai fazer uma curva quando ela passa perto de um objeto de uma massa muito grande. Em 1919, aqui no Brasil, em Sobral, no Ceará, foi feito um experimento, né, de um cara chamado Eddington, que ele mostra exatamente isso. Então, você tem ali uma hipótese, né, que oriunda da teoria da relatividade, passível de ser testada. Se o experimento de Sobral não tivesse dado o dado previsto, a teoria da relatividade seria falseada. E aí a gente buscaria um outro modelo, uma outra explicação para como o universo funciona. Só que ela foi corroborada. E aí vem o que o Karl Popper diz. A gente nunca pode, em ciência, e aí que é uma coisa do pensamento científico, a gente não consegue provar. A gente nunca usa essa palavra provar em ciência. O que o experimento de Sobral com a teoria da relatividade mostrou é que a teoria da relatividade foi corroborada. Então existem vários dados, vários fatos que corroboram a teoria da relatividade. Né? Então essa é a pegada do Karl Popper. Ele fala assim, ó, provar a gente não pode. O que a gente junta, né, que a gente pode fazer, a gente formula hipóteses, a gente vai para campo, faz experimentos para testar essas hipóteses, e quanto mais hipóteses foram sendo corroboradas, mais forte é essa teoria. Como se todas as evidências apontassem para o mesmo lado, né? Perfeito. Mas, se tiver uma evidência que seja contra, aí você já tem que repensar. E esse é assim que a ciência funciona. E essa é a diferença de ciência e de dogma. Né? Porque o dogma você não, é isso e acabou, e não se discute. A ciência não, a gente está discutindo o tempo inteiro. Se alguém me mostrar, por exemplo, que, né, eu trabalho com evolução, então o mecanismo, né, de evolução que é o mais aceito por conta de evidências é a seleção natural. Mas se amanhã alguém vier, um aluno doutorado, um pós-doc, e descobrir algum outro mecanismo que explique melhor a mudança das espécies, que seja a seleção natural, cara, eu estou aberto para, e outros cientistas estão abertos para esse tipo de ideia. E isso que é legal na ciência. E o que torna a ciência também bastante democrática. Porque a gente respeita, né, os grandes nomes dos nossos campos do conhecimento, mas qualquer pessoa, cara, qualquer aluno de mestrado, aluna de doutorado que tiver uma ideia, ela pode falsear uma hipótese
de um cara... Desbancar um gigante. Exato, exato. Ou desbancar um gigante de 300 anos, sacou? Então isso é uma coisa legal da ciência, assim, que é muito massa também. Claro, assim, eu invejo ainda um pouquinho a galera das artes, né? Porque a galera das artes ainda consegue criar uma série de coisas. Mas a ciência é muito legal, né? Só que é importante ter esse espírito de compreensão um pouquinho de como a ciência funciona. Sim. Porque o que na sociedade é um pouco difícil da gente explicar, porque as pessoas querem uma resposta definitiva. Eu quero saber se esse remédio funciona. Eu quero saber como foi a origem da vida. Em ciência, como é que a gente responde isso, né? As evidências corroboram a hipótese de que a relatividade... Você entende? Então, é até uma linguagem um pouquinho diferente. E uma das razões que eu estou assim, me expondo um pouquinho mais, e ali começou ali com o Wesley, agora eu estou aqui contigo, é para tentar falar um pouquinho sobre isso. Cara, isso é muito importante. Né? Porque eu e várias outras pessoas, né? Tá tendo um movimento legal, acho, verdade. no Brasil, em relação a isso. É verdade. Obviamente a gente respeita todas as religiões, enfim, Claro. mas existe não dá pra gente olhar para esses últimos 100, 200, 300, 400 anos e não falar que o que fez a gente estar nessa posição, que não é muito mais confortável. Em evolução cósmica, que tem desde a origem do universo, os átomos, que são a matéria-prima, né, para a vida, né, como exatamente foi a gente não sabe, mas a gente tem algumas evidências de como foi esse caminho até o RNA, até aminoácido, que a gente comentou agora há pouco. Então a gente tem 13,8 bilhões de anos de evolução cósmica. Primeiro foram formados átomos mais leves, hidrogênio e depois hélio, e depois nas estrelas os átomos mais pesados. 4,5 bilhão de anos, formação do nosso sistema solar, e aí com a origem da vida, há 3,5 bilhão de anos, começa o que a gente chama de evolução biológica, que é o que a maioria das pessoas chama de evolução mesmo. Só que na espécie, em Homo sapiens, em algumas outras espécies que têm aprendizado e comportamento, como é o caso de orcas, como é o caso de baleias, a gente também tem a chamada evolução cultural. Que é muito interessante também. Que é super interessante, que é, por exemplo, a arte, as nossas instituições, que a gente não tem um gene para pintar um quadro do Picasso. Aí veio, né, e essa arte Vou pegar até um exemplo que eu vi uma vez, que a gente não tem um gene para saber como fazer fogo. Perfeito. Exato. Fogo já é uma evolução cultural. Exato, né? E se alguém tem uma coisa que é interessante, evolução cultural, só fazer um parênteses, né? Uma amiga minha mandou tem no YouTube um sujeito chamado Sam Dunn. Ele tem uma série de episódios no YouTube em que ele mostra a evolução do heavy metal, do metal, porque a música passou por uma evolução cultural. Perfeito? Não tem um gene. Eu tenho o gene do heavy metal aqui, não. Eu tenho o gene do rock. Não, isso é cultura, né? Então, e a gente sabe que o rock, por exemplo, evoluiu culturalmente a partir do jazz e do blues, então, que foram aqueles gêneros ali do sul dos Estados Unidos. O rock ele acaba originando nos Estados Unidos também, depois continua ali coisa de Elvis, essa coisa toda, depois da Segunda Guerra Mundial. Aí é uma galera na Inglaterra, pega o fio da meada, que são os Rolling Stones e alguns outros. E aí no caso do heavy metal vai ter uma banda chamada Black Sabbath, que é basicamente a que começa, não é que começa, mas é uma das primeiras que começa. Ele conta essa história toda. Black Sabbath é o do Ozzy Osbourne, né? E do Tony Iommi, e como é que é o nome do baterista? Acho que é Bill Ward, se eu não me engano. E ele mesmo dá um depoimento nesse episódio no YouTube, mostrando como o blues foi importante para o Black Sabbath. Então, isso é evolução cultural, ou seja, é a mudança, né, por exemplo, da música nos últimos 100 anos, 50 anos, e essa evolução. E depois, uma vez que o heavy metal tá criado, ele ainda evoluiu em vários subgêneros de metal, que tem umas dezenas, na verdade. E é muito legal. Então, assim, a galera que tiver interesse, né, olha lá no YouTube. Legal, cara. Vou ver isso. Então, isso a gente chama de evolução cultural. As instituições nossas também são, e assim por diante. Mas vamos lá primeiro com a evolução biológica. Então, a evolução biológica foi o que o Darwin conseguiu explicar muito bem, né? Porque o que existia já de evidência na época do Darwin é que a vida tinha mudado, porque a galera cavava os fósseis e via que tinha coisa no passado que não tem hoje, né? O pessoal cavava a terra e via os fósseis lá, dinossauro e coisas desse tipo, e olhava, caraca, esses bichos não tem hoje, né? E porque à medida que a gente vai cavando, né? Imagina que você vai cavando no registro fóssil, quanto mais fundo você vai, mais você vai no passado. É tipo uma viagem no passado quando você faz
essa Legal. busca pelos fósseis. Então a galera foi vendo, tanto tempo atrás tinha esses animais, aí cavou um pouquinho mais, viu que tinha outros. Por exemplo, né, os dinossauros ali entre 65 e 250 milhões de anos. De 250 a 500 tinha os animais chamados trilobitas, por exemplo, que não tem hoje. Então a galera viu que tinha bichos e outros tipos de organismos que tinha no passado e não tinha hoje. Ou seja, mudou, houve evolução. Só que não havia um mecanismo para explicar como isso aconteceu. E essa foi a grande sacada do Darwin, porque ele propõe um mecanismo chamado de seleção natural. Ele observa a seleção natural, a seleção artificial sendo feita em animais domésticos, por exemplo, em pombos. Então a galera pega um pombo lá, vai selecionar uma característica daquele pombo, e aí separa. E então ele viu isso, porque ele vivia lá no interior da Inglaterra e conseguia ver esse tipo de coisa acontecendo. Cachorro, a mesma coisa. Raça de cachorro? Perfeito, exatamente. Os cachorros, por exemplo, são todos descendentes dos lobos, né? E todas essas raças foram selecionadas por o que a gente chama de seleção artificial. Artificial quer dizer que é feita por seres humanos, né? Pela nossa espécie. Mas a mesma coisa com cavalo, a mesma coisa com outros organismos. E ele foi na natureza, lá nas Galápagos, e pegou os tentilhões, que é uma ave, e um grupo de aves, e viu que cada ilha tinha um tentilhão diferente, adaptado por um tipo de comida, né? Então os bicos dos tentilhões variavam em tamanho e forma, e viu que isso poderia ser por conta de diferentes tipos de alimento. E aí o que ele sacou? Que muito provavelmente veio um tentilhão do continente sul-americano até as Galápagos, uma espécie só, e aí se diversificou nas Galápagos em diferentes espécies. Então o que ele faz na origem das espécies? Ele pega todas essas evidências e junta num livro chamado A Origem das Espécies, para mostrar, né, a plausibilidade da nossa chamada seleção natural. Um outro cara chamado Alfred Russel Wallace teve exatamente a mesma ideia, tá? Um pouquinho depois do Darwin. Só que o que aconteceu? O Darwin já tinha tido a ideia 20 anos antes, só que ele não publicou, porque isso ia mexer com questão de crença, porque Imagina, cara. Não, se o Darwin nessa situação. Não, porque a questão é a seguinte: qual era a outra hipótese? É que as espécies eram imutáveis, ou seja, a espécie não poderia mudar. Então, e o que ele mostra é que não, que existe evolução, as espécies mudam com o tempo. E isso muda todo um pensamento. No século XIX, né, você tem o episódio do Nietzsche, que é muito legal, que ele fala, Deus está morto. É que o que acontece no século XIX é uma revolução científica, em que, de novo, uma série de explicações sobrenaturais vão sendo explicadas pela razão. E essa do Darwin talvez seja a mais importante, uma das mais importantes do século XIX, do Darwin e do Wallace. A diferença do Darwin e do Wallace é que o Darwin, além de propor esse mecanismo da seleção natural, ele ainda escreve esse livro, né, que é um livro quase popular, assim. Se você lê A Origem das Espécies, o primeiro capítulo ele vai explicar como é que é a seleção artificial. Então ele mostra como é que os pombos são selecionados, os cachorros, assim por diante. Então, assim, é um argumento muito bem feito, né? E grosso modo, né, o que é essa seleção natural? É o seguinte: numa espécie a gente tem diferenças entre os indivíduos. Por exemplo, você tem uma determinada altura, eu tenho outra, você tem uma determinada cor de olho, eu tenho outra, teu colega ali, desculpa, qual é o teu nome, meu querido? Oi? Du, tem outro. Então, assim, e isso, ao acaso, sem uma direção, a evolução não tem direção, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Pode ser que a gente tenha, por exemplo, uma fase aí de seca com poucos recursos, em que indivíduos menores de uma determinada espécie têm uma vantagem, porque eles precisam de menos energia. Então aqueles maiores vão deixar menos descendentes e a gente tem uma tendência a diminuir o tamanho. Pode ser que seja o contrário. Pode ser que a gente tenha bastante energia e tenha, por exemplo, competição por fêmeas, né, que faz com que os machos fiquem cada vez maiores. Então, sem muita direção, o que a seleção faz, ela seleciona, o que é selecionado numa população, e isso vem da onde? Isso vem das diferenças em que existem entre os indivíduos na população. A população humana é ótima, né, para a gente ver isso, porque todo mundo é diferente um do outro. Mas entre as bactérias também, entre os vírus, por exemplo, a gente tinha o coronavírus. Então você tinha um coronavírus ancestral, foi o primeiro que começou aquela infecção. Através de mutações, a gente teve a evolução. Isso foi muito interessante, porque a gente viu isso acontecer em tempo real. A gente teve a evolução de outros que tinham maior patogenicidade. Então, eles começaram a deixar mais descendentes do que aquele original. Então, o vírus foi mudando, que eram aquelas linhagens ou cepas, né? Então, a gente viu a evolução acontecendo. Então, você vai ter variabilidade numa determinada espécie ou numa determinada população.
E vai ter alguns organismos que vão sendo selecionados. E esses Porque eles sobrevivem melhor. Exato. Exato, sobrevivem melhor e deixam mais descendentes para as próximas gerações. Então, é descendência com modificação. Basicamente é isso que acontece na evolução biológica. E esse é o mecanismo que o Darwin sacou e que é altamente... Só que ele não sabia a base genética disso, né? E a base genética só vai ser descoberta... Na verdade, tem um cara chamado Mendel que descobriu isso na época do Darwin, só que ninguém sabia do trabalho do Mendel. E só descobriram o trabalho do Mendel no começo do século XX, final do século XIX, depois que o Darwin já estava morto. E aí que é aquela coisa dos alelos, azão, azinho, aquela coisa que a galera aprende na escola, que mostrou o mecanismo que isso acontece no nível da célula, chegando no DNA. Aí mostrou que o DNA, um pouquinho mais para frente, que o DNA de fato é um material genético, isso até a metade do século passado, e aí fechou toda essa explicação da teoria da evolução. Então, porque o que faltava era, mas como é que cria as variações, né? Exato, exatamente. O que causa essa variabilidade? Por que o teu olho é castanho, por que o meu é azul? A gente tem uma boa ideia disso, a gente tem os genes mapeados que tem uma boa evidência, né, do que faz com que tenha essa diferença, só que o Darwin não sabia. Né? Ele morreu sem saber a base genética da variabilidade. Ele até teve umas teorias dele lá que se mostraram incorretas, né? E o Mendel, que publicou, salvo engano, até um pouco antes da origem das espécies, ou na mesma época mais ou menos, ele já tinha sacado isso, só que o trabalho dele ficou esquecido, a galera não deu muita importância, e aí ele acabou só sendo redescoberto 30, 40 anos depois, e aí começou a genética, no início do século passado, com aquelas drosófilas, aquelas mosquinhas, né? Mostrando essa questão da mutação. Então isso é a evolução biológica. E isso explica, inclusive, a evolução da nossa espécie, né? Então a gente é produto dessa evolução biológica. Vou te dar um exemplo. A gente estava falando de ciência, né? A gente é muito curioso, como sabe. A gente é curioso quando bebê, só que a gente é curioso também como adulto. Eu sou um ser humano adulto, você é um ser humano adulto, né? E a gente continua curioso. É por que você tem esse podcast, né? Você falou para mim, porque você quer conhecimento, você é um cara curioso, você quer saber mais, eu também. Então a gente mantém essa curiosidade. Isso é um processo evolutivo chamado de neotenia, que em Homo sapiens quer dizer o seguinte, quer dizer que a gente leva para a fase adulta características juvenis dos nossos ancestrais. Nós, seres humanos adultos, ou seja, produzindo espermatozoide nos homens, produzindo óvulos nas mulheres, né? Isso quer dizer que a gente é adulto, mas a gente ainda mantém algumas características que são juvenis dos nossos ancestrais. Um exemplo, pouco pelo no corpo. A gente não tem muito pelo no corpo, né? A nossa maxila, a mandíbula, ela não é muito projetada, né? Ela é mais reta. Isso é uma característica juvenil também dos nossos ancestrais, né? A gente tem essa face um pouquinho mais reta também. A gente tem a postura um pouquinho mais ereta também é uma característica mais juvenil. E uma delas é a curiosidade. Então, uma das hipóteses do porquê a gente mantém a curiosidade na fase adulta em Homo sapiens é dessa questão da neotenia, porque a maioria dos animais, eles quando adultos não mantêm muita curiosidade, eles são curiosos quando são bebês. Sério? E aí quando eles são adultos, eles vão caçar, vão fazer coisas desse tipo. Então essa é uma hipótese, tá? Mas é uma hipótese assim bem interessante. Então a evolução explica muito disso. Né? E eu já nem lembro qual era a tua ideia inicial ali, mas acho que era mais ou menos explicar isso, né? Isso realmente é o que a gente chama da teoria. Então é uma mudança e é uma descendência com modificação, sendo que o principal mecanismo é a chamada seleção natural. Tem alguns outros mecanismos? Tem um que chama deriva gênica, por exemplo, mas o principal mesmo é a chamada seleção natural do nosso Charles Darwin. Até depois eu mostro. Pode mostrar. Mostra um bonequinho dele. Pega aí. Quem que fez mesmo? Essa aqui chama Vanessa Shadek, é uma amiga minha lá de Floripa. Ela faz esses amigurumis, aí a gente tem aqui, esse aqui é o Darwin. Ó. Põe aqui perto do teu rosto. Aqui é o Darwin. Eu sempre trago ele junto aí, porque eu já imaginei que você fosse falar de evolução. Opa, aqui tá ele. Tá o Darwin. Não, e ele é meio gótico. O Darwin gostava de uma roupa preta, você ouve. Que nem eu, então. Eu também. Só roupa preta, tem um chapéu preto aqui também. Né? Então aqui tá o nosso Charles Darwin, o amigo dele, o Fritz Miller, tá lá depois, a gente pode falar um pouquinho dele também. Mas aí o que eu acho massa, assim, nessa questão de evolução, é a questão da evolução cultural também.
porque a gente às vezes tem umas dúvidas, né? A gente estava até comentando ali antes aquela questão de monogamia e não monogamia, que é muito jogado na esfera da cultura, mas que tem uma pegada biológica também. Então essa é uma coisa que está um pouquinho assim em debate, às vezes fica uma dúvida, e às vezes a gente não sabe mesmo, tá? Se um determinado comportamento ele é totalmente cultural, ele é totalmente biológico, ou se ele tem um componente biológico, ou seja, genético, e tem um componente cultural também. Então às vezes dá umas confusões assim que eu vejo assim, galera aí falando nas mídias sociais, e às vezes eu me pego assim, pô, será que é isso mesmo? Né? Cara, em que momento... Por que a gente é tão diferente, assim? Ou realmente a gente é diferente mesmo, ou é só uma impressão que a gente como ser humano tem de nós mesmos, mas assim... Quando que, a partir dos primatas e tudo mais, a gente começa a surgir? Não, a gente não foi a única espécie, né, humano, de humanos, né? Perfeito. Tiveram outras espécies ali, mas o que definiu o ser humano? Qual que era a diferença? E isso é algo específico nosso? Muito bem, ótima pergunta. Tem os animais também. Isso é fruto da evolução biológica. E aí, então, só pra Claro, vamos lá. dar o ponto nisso, a gente veio... Todos os animais têm um ancestral em comum, então. Correto. É isso só. Todos os animais têm um ancestral em comum que viveu há cerca de 600 milhões de anos. No ambiente marinho, um animal provavelmente parecido com as esponjas que a gente tem nos oceanos hoje. Não eram as esponjas que a gente tem hoje, porque as esponjas de hoje vivem hoje. É um animal que vivia há 600 milhões de anos. Então, era mais parecido com as esponjas de hoje do que de outros animais. Há cerca de uns 450, de 400 milhões de anos, a gente vai ter a saída dos primeiros animais para o ambiente terrestre. Primeiros, as plantas saem da água há cerca de uns 475 milhões de anos, tá? E aí a gente vai ter a chamada produção primária por fotossíntese, não mais só na água, mas vai ter na terra também, né? O que para floresta e coisa desse tipo, né? Porque isso aí é o que é a base da cadeia, da teia alimentar. Então você tem que ter planta, você vai ter que ter um organismo que come essa planta, depois você vai ter um organismo que come o organismo que come a planta e assim por diante. Isso né? é sensacional, cara. Até nos chamados topo de cadeia. Pensa no leão. O leão não vai comer planta, mas ele vai comer o antílope que comeu a planta. E a planta come o sol. Perfeito. Exato. A planta utiliza a energia química, a energia dos fótons, né, do Sol. E de onde é que vem os fótons? Vem da gravidade. Porque, né, o que é uma estrela? Estrela é um objeto que tem uma massa tão grande, né, que por gravidade acaba fazendo a fusão nuclear. Né, que o Júpiter, por exemplo, não é tão grande o suficiente para ser uma estrela, mas se fosse um pouquinho maior, talvez a gente tivesse sistema duplo de estrelas. Então, vem da gravidade, aí forma a luz chega aqui no nosso planeta, vai lá nas folhas das plantas, certo? Os fótons, e também das algas que estão nos oceanos, ocorre a fotossíntese, que é justamente a formação ou a produção de compostos orgânicos da vida a partir da energia luminosa. No começo do episódio, agora a gente estava falando da origem da vida, lá das fontes hidrotermais. Lá não é fotossíntese, lá é uma chamada quimiossíntese. Caramba! Com base em compostos de enxofre e alguns outros elementos. Mas de longe, no planeta Terra, o mais importante é a nossa fotossíntese. Então, muito bem, voltando à evolução dos animais. 475 milhões de anos a gente começa a ter planta no ambiente terrestre. Os animais invadem o ambiente terrestre um pouco depois, tá? Entre 450 e 400. Vem os cordados é a nossa linhagem, tá? Não é Homo sapiens ainda, vão ser os anfíbios, tá? Então é salamandra, rã, esses bichos aí, tá? Peixes com pernas. É mais ou menos isso, é boa, é mais ou menos isso, tá? É mais como se fossem peixes com pernas, perfeito. Né? E vão começar a se aventurar no ambiente terrestre. Outros grupos de animais também, os artrópodes, que é o grupo dos insetos, das aranhas, também começam a sair da água. Né? Por exemplo, os insetos, que a gente chama de hexápoda, eles descendem dos crustáceos. Eles tecnicamente são um ramo de crustáceos. Caramba! Que invadiu o ambiente terrestre e se diversificou. Hoje a maior parte dos animais são insetos, tá? E começou lá nos 400 e poucos milhões de anos
milhões de anos também. Então essa coisa já vem há um bom tempo acontecendo. Então depois, vamos pegar a nossa linhagem agora dos cordados, né? A gente vai ter os peixes com pernas, vou botar dessa maneira assim, né? A gente vai ter essa coisa dos anfíbios, e depois a gente vai ter a evolução de um grupo que a gente chama de amniota, que divide em 2 ramos. Um deles é mamífero, certo? E outro ramo é o que a gente chama de répteis, de maneira genérica, que inclui tartaruga, lagarto, inclui os dinossauros e as aves, que são dinossauros, tá? As aves são dinossauros que tem até hoje, tá? São um grupo de dinossauros que não foi extinto na grande extinção de 65 milhões de anos. Isso está muito bem mapeado, está muito bem compreendido. Agora falando um pouquinho de evolução do sistema nervoso, que não é a minha especialidade. Nos amniota, né, pegar, de novo, a gente vai ter o ramo dos mamíferos e vai ter um ramo chamado de répteis, né? Então a gente já começa a ter ali um tipo de sistema nervoso que fica até hoje, que algumas pessoas ainda é usado, mas a gente não usa mais essa coisa do cérebro reptiliano. Eu tenho até medo de falar esse nome, porque não é mais usado. Mas até o próprio Robert Sapolsky, ele quando vai falar de evolução do sistema... De forma didática. Ele ainda divide, né, nesse cérebro mais basal, digamos assim, no sistema límbico e no córtex e no neocórtex. Então isso aí já vem lá de trás, essa coisa. Tá? E essa Quantos coisa, milhões de anos? Estamos falando de 400 e 450. Né? Exatamente, a data mais precisa dos cordados talvez seja 430, não lembro exatamente a data exata, mas é nessa época que a coisa começou para esses animais. De 250 até 65 milhões de anos, a gente tem um período chamado, que é o período onde a gente vai ter mamíferos, mas vai ter a dominância dos chamados dinossauros, perfeito? Que é o chamado Mesozoico. Então essa galera domina, os mamíferos ficam meio quietinhos, né? Eles no começo até são os animais um pouco grandes, mas com o tempo eles vão sendo selecionados menores, porque os dinossauros, cara, gigantes, né, eles realmente tomaram conta do planeta e dominaram o planeta por um bom tempo no ambiente terrestre. E aí há 65 milhões de anos... Então o que ficou ali foi, sei lá, ratinhos, morcegos, coisas assim. Ficaram animais, vamos botar assim, semelhantes ao que a gente teria hoje, como talvez ratos, mamíferos pequenos, mais escondidos, assim, principalmente no final desse período. E aí, né, a razão pela qual nós estamos hoje aqui, Lutz, Beto, Du, Matheus, estamos aqui batendo esse papo, é porque caiu um asteroide, um cometa, mas provavelmente foi um asteroide, há 66 milhões de anos, 65 alguma coisa, ali na região de Yucatán. E aí o que aconteceu? Lembra que a gente estava falando que a seleção natural ela não tem muito uma direção? Na hora que cai o asteroide, o que acontece é que a Terra fica coberta por uma poeira, né? E isso faz com que não tenha tanta luz do Sol atingindo a Terra. O que acontece por consequência? A gente vai ter menos planta, que é a base da teia trófica, base da cadeia trófica. Então os animais maiores, dinossauros, eles não vão ter energia suficiente para sobreviver. Eles não vão morrer do dia para a noite, tá? Eles ainda vão durar um tempo. Mas com os poucos... Não é igual o pessoal pensa, caiu o meteoro, não foi no mesmo dia. Matou todo mundo. Teve até um estudo que saiu um tempo atrás, mostrou o tema, mas levou uns tempinhos, levou uns anos assim para essa coisa. Anos. Para acontecer. Mas assim, o tempo geológico é como se fosse um instante, sabe? Sim. E aí olha só a beleza, né, da seleção natural. É quem menor se dá bem, quem não precisa de tanta energia se dá bem. E aí esse pequeno grupo marginalizado ali, né, que são os mamíferos, naquela época, de 65 milhões de anos para frente, se dão super bem. Os dinossauros menorzinhos, que são as aves, também vão se dar super bem dali para frente. E dali começa, os mamíferos surgem bem lá para trás, tá? Mas eles realmente começam uma diversificação grande da maneira que a gente conhece hoje nos últimos 65 milhões de anos. Dentre os mamíferos, a gente vai ter o grupo dos primatas, que é um dos grupos dos mamíferos. Tem uma série de grupos de mamíferos, eu por acaso não sou especialista em evolução de mamífero, mas é uma história super interessante. A gente tem 3 linhagens de mamíferos que do ambiente terrestre voltaram para o ambiente marinho, que é o caso das baleias, que é o caso das focas. É isso que eu ia perguntar, isso aí, eles voltaram, cara. Voltaram para a água, falando, não chega, eu quero ficar na terra, eu quero voltar agora para o mar. E são 3 vezes, aconteceu nos peixes-bois, né, nos manatis, nas focas e elefantes marinhos, essa galera, e nas baleias. Foram 3 retornos
independentes dentro dos mamíferos para o ambiente aquático, sabe? E os maiores animais que existem são esses caras, são as baleias. Recentemente acharam um fóssil aí de um que talvez seja maior, mas por enquanto a baleia azul é o maior animal que já existiu na face da Terra. Talvez tenha sido desbancado aí por um que acharam aí recentemente, mas está vivendo hoje. Está vivendo hoje, quase matou, quase acabou com elas, mas estão vivendo hoje esses animais. E aí, Lutz, o que a gente tem é que de uma dessas linhagens, né, de mamíferos, que são os primatas, a gente vai ter a evolução da nossa espécie. Como é a nossa espécie, obviamente, isso tem um interesse bastante grande. Então, muita gente estudou esse negócio. Tá? E a gente tem um conhecimento relativamente, não vou dizer completo, porque nunca é completo, mas a gente tem um entendimento bastante bom de como foi a evolução humana. Para sintetizar, né, uma dúvida que tinha ali até a década de 80, talvez até 90. Quem é o nosso parente mais próximo, gorila ou chimpanzé? Como é que se resolveu isso, sequenciando o DNA? Se comparou o sequenciar de Homo sapiens, que é a nossa espécie, com o chimpanzé e o bonobo, que é uma espécie parecida ali de chimpanzé também. Do gorila, pegaram também o orangotango e pegaram o gibão, que são os nossos parentes mais próximos, e traçaram a árvore filogenética, a árvore da vida desse pequeno grupo. E o mais próximo de nós é o chimpanzé. Tá? O chimpanzé e o bonobo, né, são dois grupinhos ali, que são o nosso grupo irmão. E pela taxa de substituição de DNA, e pela calibração dos fósseis, a gente tem uma estimativa bastante boa que essa divergência, esse ancestral comum de chimpanzés e humanos divergiu há cerca de 6 milhões de anos. Tá? Então, há cerca de 6 milhões de anos, havia um ancestral comum que deu origem às duas espécies de chimpanzés, que é o bonobo e o chimpanzé, e a Homo sapiens também. Agora sim, você falou que tinha várias espécies de humano. Nesse ramo que vem para Homo sapiens, né, de evolução de 6 milhões de anos, o único que sobrou aqui vivo é a gente, é Homo sapiens mesmo. Só que a gente sabe pelo registro fóssil que tiveram outras espécies. Homo erectus, Homo neanderthalensis e assim por diante, tá? E a gente conviveu com essas espécies, essas outras espécies humanas. Cara, tá? imagina que loucura. Sim, isso até 40, 50 mil anos tinha Homo neanderthalensis, até 100 mil anos, se eu não me engano, tinha Homo erectus. É muito cedo, né? Próximo, né? Em comparação com tudo. Né? E mais do que 100 isso, mil anos é pouco. e mais do que isso, a nossa espécie, Homo sapiens, ela hibridizou com o Homo neanderthalensis. Em média, né, se você tem uma ascendência europeia, que é também o meu caso, a gente tem em torno de 2 a 4%, salvo engano, de DNA neandertal na gente. É DNA neandertal mesmo, porque teve o neandertal e Homo sapiens realmente transaram, né, hibridizaram há um tempo atrás. Só que a gente extinguiu provavelmente nós, né, Homo sapiens, extinguimos os Homo neanderthalenses. Mas aí assim, como é que a gente sabe esse negócio, né? No caso do Neandertal, a gente consegue DNA do Neandertal. Então isso é uma coisa interessante, né? Então a gente até sabe mais ou menos, em alguns casos, se foi um macho de sapiens com uma fêmea de Neandertal que a coisa aconteceu. Isso é uma coisa recente. O genoma do Neandertal acho que é de 2010, se não me engano, que ele foi publicado. Agora, por as espécies mais antigas, a gente não consegue DNA. E aí é ir lá no registro fóssil mesmo. E aí o que se descobriu, né? O que se descobriu nessa caminhada de 6 milhões de anos é que a gente tinha uns gêneros mais antigos, chamado de Australopithecus, né? E basicamente, né, vamos dizer assim, o que nos torna humanos, que foi a tua pergunta, né? O que aconteceu nessa evolução? Muita gente acha que a primeira coisa foi o desenvolvimento do nosso cérebro incrível. Não foi. A primeira coisa que o registro fóssil mostra é a bipedia. A primeira coisa que a gente fez foi ficar de pé. Tá? Então, na nossa... Claro, o chimpanzé e o gorila, eles ficam temporariamente bípedes também. Só que eles nunca ficam o tempo todo andando em duas pernas. Tá? Eles geralmente põem os membros anteriores no chão também. Mas a gente não. A gente não fica com a mão no chão. A gente está sempre com os 2 pés no chão e as mãos ficam livres. Então, o que aconteceu na linhagem de Homo sapiens, a primeira coisa é a evolução da bipedia. Então a gente ficou em pé, mãos livres. Com as mãos livres agora, não é mais um membro anterior para você ficar andando. Agora você pode pegar comida, você pode pegar coisa. Então isso possivelmente tem uma relação com a evolução também com a evolução do nosso cérebro.
embora, primeiro que eu não sou especialista em evolução de cérebro, para ser bem honesto contigo, tem pessoas, inclusive no Brasil, assim, que seriam, depois eu posso te dar umas... Pô, por favor, manda umas pra dicas, gente. Suzana Herculano e outras pessoas, assim, que seriam pessoas bacanas para... Eu li o livro dela. Perfeito, para conversar exatamente sobre esse tema. Então, algumas questões de como a gente chegou nesse cérebro do tamanho que a gente tem hoje, a gente não sabe exatamente, mas o que a gente sabe é que primeiro foi a bipedia. Cara, isso é muito interessante. Sim, é muito Porque é o que permite a gente depois, né, óbvio, mas usar diariamente, constantemente, ferramentas, armas. Perfeito. Não, e aí começa, você mencionou o fogo, né? A gente domina o fogo há pelo menos uns meio milhão de anos. Meio milhão de anos. Pelo menos uns 500 mil anos. Ou seja, antes do Homo sapiens, época ainda do Homo erectus, já havia o domínio do fogo. Tá? Homo sapiens mesmo, que é a nossa espécie, surge mais ou menos uns 200 mil anos. E aí a gente começa com ferramentas, aí eu não vou lembrar as datas exatas, quando a gente tem as evidências mais contundentes de uso de ferramentas, mas aí vem a segunda questão, né, que é uma característica marcante de Homo sapiens. Outros animais também a têm, mas não no nível que nós temos. Então, assim, para chegar na resposta final que eu queria te dar, o que difere muito a nossa espécie de outras é uma questão do quanto a gente é mais desenvolvido ou menos em algumas questões do que outras. Vou ser específico agora. Por exemplo, nós em ciência. E essa decisão coletiva a gente pode fazer pelo voto, por várias outras maneiras. Então, assim, a gente tem que ir atrás do autoconhecimento acho que não é a palavra correta, mas tem que ir atrás de olhar para a gente, de investir em nós, mas a gente nunca pode esquecer do coletivo, porque se a gente também não luta por um mundo que abra oportunidades para a gente, cara, aí é besteira. Não adianta nada você ser, sei lá, o melhor cirurgião do mundo se você vive num país que não valoriza nada, não é o caso do Brasil, mas estou dando um exemplo hipotético, assim, que nada valoriza a ciência, né, ou esse tipo de conhecimento. Então, acho que essa é uma lição que fica. E a segunda lição, que é uma coisa legal, que está no teu episódio do YouTube ali do Nietzsche, que a gente curtiu o processo também. Porque, beleza, a gente tem que buscar o conhecimento, a nossa formação. Mas aí é aquela coisa, né? Ouve o teu coração. Né? A gente já tinha falado sobre isso. Você gosta de arte? Vai lá e faz arte. Vai e faz... E curte o processo. Não pensa só no que vai ser daqui a 5 anos, no que vai ser daqui a 10 anos, porque, de novo, a gente não tem tanto controle sobre isso. Então, essa coisa do curtir o processo é uma coisa super legal, é uma coisa que a gente não para pensar o tempo todo. Mas é o segredo, cara. Isso é o segredo, o Nietzsche falou isso. E aí uma coisa que eu fiquei lendo na pandemia, assim, não sei se posso devagar aqui. Claro, óbvio, pode, por favor, cara. Eu li o Mito de Sísifo, do Albert Camus, né? Que é aquela história, né, do Sísifo, ele vai carregando a pedra lá, né? Acho que ele fala um segredo lá dos deuses, e aí a punição dele é passar o resto da vida dele carregando uma pedra até o alto de uma montanha, só que quando ele chega lá em cima a pedra volta, né? E aí ele volta e só. Então, digamos assim, a maldição. A maldição dele é fazer isso para a eternidade, esse negócio. Aí o Albert Camus faz a análise dele e com uma visão extremamente pessimista dessa coisa, porque ele olha o Sísifo fazendo esse negócio e pensa, caraca, a nossa vida é a mesma coisa. Eu acordo de manhã, eu vou trabalhar, eu almoço, depois eu volto para casa, durmo. Dia seguinte, eu empurro a pedra de novo. Eu acordo, vou trabalhar, almoço, vou para casa. Dia seguinte eu empurro a pedra de novo, vou para casa, tá? Né? E ele faz uma analogia, né? Você fica num prédio vendo o trânsito, né? No dia seguinte você vê o mesmo padrão, no dia seguinte você vê o mesmo padrão, o pessoal vai e volta. E ele tem uma análise assim bem deprimente, vamos dizer, dessa coisa, e chega à conclusão que a vida não tem sentido. Né? Mas aí vem um cara chamado Richard Taylor, que ele ele reinterpreta esse negócio do mito de Sísifo, e ele fala o seguinte, ó, vamos imaginar que a gente está carregando essa pedra lá para cima, mas dessa vez a gente, sei lá, consegue botar um tijolinho lá em cima, na próxima a gente põe outro, a gente vai construindo um castelo. E aí o castelo está pronto. Mas peraí, claro que o castelo está pronto, né? Eu vou parar de fazer. E basicamente o que ele chega à conclusão é o seguinte, cara, esse ato de levar pedra, é esse o sentido da vida. É você realmente fazer algo no dia a dia que você curte, que você gosta. Qual é o sentido da vida para a aranha? É descer a teia dela. Qual é o sentido da vida para a abelha? É fazer a colmeia. Qual é o sentido da vida do passarinho? É fazer, né, qual é o sentido da nossa vida? É fazer aquilo que o nosso coração está dizendo, que a nossa bioquímica está dizendo para a gente fazer, porque tudo que a gente construir
vai ser destruído, esse planeta vai ser engolido pelo Sol, cara. Então, assim, claro que a gente dá para ficar pensando nisso o tempo inteiro. A gente tem que ir atrás dos objetivos. A gente vai morrer, né? A gente vai morrer também. Então, assim, esse absurdo do Cícero não é tão absurdo assim, porque a gente vai, todo dia a gente dá uma carregada na pedra mesmo, mas cara, escolhe uma pedra que você gosta de carregar. Escolhe uma pedra que é massa, assim, né? Se a pedra que tu quer carregar todo dia é arte, beleza, vai na arte, né? Ou ela é biologia, vai na... Qualquer lugar, qualquer caminho vai ter a pedra, né? Perfeito. Pra carregar. E aí a gente tem a impressão que não, eu vou escolher, em vez de ir pra arte, por exemplo, eu vou, sei lá, um exemplo, vou pra engenharia, porque na engenharia eu vou ganhar dinheiro e não vou sofrer. É esse o pulo lógico que a gente faz, mas não é assim, né? A gente vai sofrer de qualquer forma, vai ter dificuldade de qualquer forma, mas pelo menos é bom levar essa pedra fazendo algo que a gente goste, né? Tem uma pergunta que o pessoal faz, que o pessoal fala pra fazer, que é tipo... Se tudo que você fizesse na vida desse certo, o que você faria, né? Tem essa pergunta, né? Se tudo que você escolhesse fazer, de todas essas coisas, tudo que você escolhesse daria certo, qual dessas coisas você escolheria, né? Tem uma outra pergunta que eu gosto mais, que é, e se tudo desse errado? Tudo que você se colocasse pra fazer desse tudo errado, qual que você faria, né? Qual dessas coisas você faria? Essa é uma pergunta legal pra refletir sobre, sabe? Eu acho 10. Eu acho que tem uma que você menciona no teu documentário do Nietzsche. Salvo engano, foi ali que... Vamos ver se eu lembro também. Não, eu acho que é um pensamento do Nietzsche, né? Eu não sou filósofo, me corrige por gentileza. Mas a questão, por exemplo, você viveria a tua vida de novo? Acho que esse negócio é foda. essa é foda, assim. Eu parei, quando eu vi o teu documentário do Nietzsche, eu parei para pensar, cara, eu viveria de novo. Eu, assim, me sinto... né? Assim, cara, claro, a gente tem uma coisa ali que a gente se arrepende, óbvio, né, cara? A vida não vem com um manual de instruções, então a gente vai no aprendendo, mas, cara... Mas aí eu também tenho a consciência que parte disso, parte das coisas que eu curti fazer nesses 40 e tantos anos é porque parte é meu controle, porque eu realmente gosto disso e fui atrás e corri atrás, mas muito... É uma questão também de sorte, da família que eu nasci, do lugar que eu nasci, do período que eu nasci, do país que eu nasci, do momento em que eu nasci, que se fosse uma condição diferente, provavelmente a história seria completamente diferente. Então, estou viajando um pouquinho aqui hoje. Cara, mas é legal. O papo era sobre evolução. Não, mas tem que ter também a viagem. Acho que a pergunta era uma maldição, né? Ele fala, se você sofresse uma maldição, quando você morresse, você teria que reviver tua vida toda de novo por infinito, por um tempo infinito. Isso traz paz ou causa angústia, né? Isso é muito louco, cara, de pensar também. Sim. Cara, vamos fazer uma pausa rapidinho pra ir no banheiro, pegar mais uma água. Você que manda. E a gente já volta. Estamos de volta. Cara, e essa camiseta aí? A gente tava falando justamente agora. Toma mais um. Obrigado, meu querido. Obrigado. Agradeço muitíssimo. A gente tava falando agora, né, cara? Em off. Que você gosta mesmo da marca, né, da Insider. Assim, por coincidência mesmo. Comecei a usar faz acho que um ano e meio, mais ou menos. E, cara, não ganho nada, tá? Só pra deixar claro, não ganho um centavo aí pra falar, mas realmente é top, cara. Assim, depois eu comecei a usar. Tem uma outra marca que eu uso, assim, de algodão lá, de uma empresa de Blumenau mesmo, mais tradicional, mas, cara, a Insider é o que eu uso 90% do tempo. Cara, é muito boa, assim, cai super bem, assim. Eu falo, pessoal, de verdade mesmo, antes mesmo de patrocinarem aqui, eu já falava que foi a melhor roupa que eu já usei na vida. A melhor cueca, a melhor camiseta, tudo. Mas tem cueca também, não sabia. Tem. Acho que você ganhou uma aí. Opa, eu acho. Então eu vou dar uma olhada aqui. Ou foi um boné. Depois você vê aí, qualquer coisa eu pego lá, mais uns brindes. Tá, joia, meu querido. Pessoal, e pra quem quiser experimentar, quiser conhecer um pouco da Insider também, eu sei que tem muita gente que tem interesse, tem vontade de conhecer, mas às vezes fala, pô, é um pouquinho mais caro que o normal e tudo mais, mas é um valor que vale a pena. A gente tava falando aqui agora, já tá 1 ano e meio, 2 anos, eu tô há 2 anos utilizando Insider já. Parece que a camiseta é nova, sabe? Então, o que você gastaria aí em outras marcas sendo comprado porque as outras marcas vão desbotar, enfim, vários outros problemas. Na Insider não tem isso, não desbota. Não precisa passar, você coloca no corpo, ela vai desamassando sozinha. Pra quem quiser experimentar, esse mês que a gente tá agora, é o melhor mês. E depois só lá no final do ano, quando tiver Black Friday, essas coisas. Mas o mês que a gente tá agora é o melhor mês pra adquirir Insider. Por quê? A gente tá com um cupom maior, então você pode utilizar o cupom LUTS15 agora, tendo aí 15% de desconto em todo o site. Mas além disso, como é o mês do consumidor que eles fizeram, tem algumas peças lá que, somando com o nosso cupom LUTS15, chega até 38% de desconto. Então,
Promoções como essa, só lá pro final do ano, então se quiser experimentar, aproveite agora. Pega uma Tech T-shirt, que é essa camiseta que é a clássica da Insider, todo mundo conhece. Pega um kit, pode ser pegar um kit também, que vem o kit, tem um starter kit lá que vem cueca, meia, camiseta e tudo mais. E tem um kit que vem 3, tem um kit que vem 6 camisetas. E aí na Insider tem roupa masculina, tem feminina, tem de todos os tamanhos. Então tem muita gente que pergunta, não sabe se tem todos os tamanhos, tem todos os tamanhos lá. Então vamos lá, primeiro link da descrição, site da Insider. Não esquece de colocar o cupom LUTS15, tá? Que ele vai somar já com os cupons que estão lá no site, beleza? Graças a esse mês do consumidor. Clicando no link que está aí embaixo, o cupom LUTS15 já aplica sozinho. Só confere lá se está aplicado mesmo e aproveite, tá bom? Sou bem sincero quando eu falo que é a melhor roupa que eu já usei na vida. Podem confiar. Pega uma para experimentar, vocês vão ver por vocês mesmos, tá bom? E é isso. Obrigado, Insider, por mais um episódio aí. Cara, tem uma pergunta aqui que o Wesley mandou. Opa, ele tá assistindo? Abraço, meu querido. Abraço, Wesley. Gosto muito dele, cara. Ele falou o seguinte: Grande Alberto, salve Lutz. Pergunta pra ele se uma galinha é apenas um ovo fazendo outro ovo. Que é do gênio egoísta, pelo que ele mandou aqui. Olha só, o Wesley faz essa pergunta. Isso, o Wesley, eu tô no Lutz agora. Não, eu acho que é uma pergunta até mais filosófica, né? Então, vamos lá, quem veio primeiro, né? Vamos começar daí. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, como é que a gente responde essa questão? Evolutivamente, fazendo sistemática, que a gente chama de sistemática filogenética, árvores evolutivas, né? E a gente vê claramente que o ovo, ele se originou antes da galinha. A galinha é uma ave, né, que põe ovos, obviamente, né? E a gente tem ali os dinossauros, que são os ancestrais, né? Pelo menos parte, que já botavam ovo também, tá? Então, a pergunta dele é se a galinha é um ovo... Se uma galinha é apenas um ovo fazendo outro ovo. Acho que em momentos de tempo diferentes. Eu acho que parece que é isso aí mesmo, né? Mas aí eu tô só vindo, porque assim, se você for lá nos amniotas basais era o ovo também. Se você vai mais antes ali, mas o ovo, como o da galinha, ele é mais derivado ali na evolução. Mas acho que dá para pensar nisso, né? Como um ovo fazendo um outro ovo. Mas, cara, a fase da galinha nesse período todo acho que é mais interessante, viu? Do bicho fora ali e bicando. Mas depois me diz tu, Wesley. Agora essa eu vou devolver para ti. O que você acha ali em relação a isso? Então o ovo veio antes da galinha. O ovo veio antes da galinha. Isso. Respondido por um biólogo. Mas assim, não é muito complicado as perguntas de ancestralidade, a gente usa o que a gente chama de sistemática filogenética, que é basicamente você estimar as chamadas árvores evolutivas, né? Que a gente faz para humano, chimpanzé, gorila, que a gente já tinha falado, mas você pode fazer para dinossauro, para ave, para qualquer outro tipo de organismo, que é o que eu fiz para coral no meu doutorado, por exemplo. Então a gente faz comparando sequência de DNA, mas não precisa, você pode fazer também comparando características morfológicas. Como é que a gente sabe que o ovo veio antes? Porque os ancestrais das galinhas eram animais que botavam ovo. Eu vou aproveitar um gancho aqui, porque foi super interessante. Que é a evolução da pena também. Então a questão né, porque qual é a característica principal das aves hoje? É ter a pena. E o que tem se descoberto recentemente é que a partir de fósseis mesmo, a galera tem olhado os fósseis, e a linhagem que deu origem às aves é essa linhagem do Tiranossauro Rex. Tem um que é chamado, inclusive, Albertossauro, não tal de Alberto, mas que acho que foi descoberto lá em Alberta, que é um estado do Canadá, um território ali do Canadá, não no T-Rex. No T-Rex não se achou pena até onde eu saiba até hoje, mas em espécies próximas a ele tem pena mesmo. Tá? Então a pena ela se originou, na verdade, antes do voo. Muito provavelmente por uma questão de conforto térmico, na verdade. Então a gente fala assim, a pena ela é uma adaptação para o voo. O mais correto é a gente usar um termo que não é muito conhecido do público em geral, que é chamado exaptação. Daqui a pouco eu vou chegar lá porque eu estou falando sobre isso. Exaptação é o seguinte: é uma característica adaptativa, que nem a pena, que num primeiro momento foi para conforto térmico, para aquecer o bichinho, que não voava ainda. Mas que num segundo momento
essa adaptação foi utilizada para uma outra função, que é o voo, certo? Então a pena é um exemplo bom de adaptação. Um outro exemplo de adaptação, em parte, é o nosso cérebro. Por isso que eu cheguei. Porque olha o seguinte, a gente não foi selecionado, nosso cérebro não foi selecionado para botar um humano na Lua. Nosso cérebro não foi selecionado para a gente desvendar os segredos mais profundos do universo. O nosso cérebro foi selecionado para a gente resolver problemas do dia a dia, reconhecer pessoas e ir atrás de comida. Isso aí precisa de bastante esse extra é uma exaptação, né? Nosso cérebro não é uma adaptação para chegar na Lua. Nosso cérebro é uma adaptação para a gente resolver problemas muito mais mundanos, mas que a gente também utiliza para isso. Então ele pode ser considerado também uma exaptação. Salvo engano, o Steve Pinker até menciona isso num dos livros dele. Né? E uma coisa muito... Cara, o Steve Pinker é um cara muito massa, assim. Ele faz umas analogias, assim. Ele faz uma analogia no livro... Qual que é um livro legal dele para ler? Assim, um que eu gosto... Tem um que é o Language Instinct, que fala justamente do instinto da linguagem. Mas, assim, o meu preferido, que se tornou o meu livro preferido no mundo, tá? É How the Mind Works. Como a mente funciona. Esse é um livro do Steve Pinker. É lá que ele faz a analogia que, por exemplo, né? Nós vamos procurar vida inteligente em outros planetas. Só que assim, a inteligência do tipo humano, né, isso eu falei inclusive no podcast do Leslie, ela evoluiu para resolver problemas aqui no nosso planeta, que não tem razão nenhuma para essa vida, para a inteligência ter, porque a gente sempre acha que a vida extraterrestre vai ser inteligente. Aí ele dá o exemplo da tromba do elefante. A tromba do elefante é uma característica única aqui no planeta Terra, da mesma maneira que a nossa inteligência é totalmente superior não é uma palavra boa, mas mais desenvolvida do que outros organismos, é única também. E ambos são soluções para pressões evolutivas muito específicas aqui do nosso planeta. Então, assim, por que a gente não está procurando tromba de elefante em outros planetas? Porque a gente acha que o fim da evolução vai ser a inteligência. Não tem nada a ver. Né? O elefante está achando que o fim da evolução, obviamente, é a tromba, porque para ele a tromba é a coisa mais importante do mundo. Para a gente, o nosso cérebro parece que é a coisa mais importante do mundo, mas não é nada disso. É simplesmente a nossa visão antropocêntrica. Então, não tem muita razão para ter vida inteligente em outros planetas, a não ser que a gente tenha pressões seletivas, histórias evolutivas muito semelhantes ao que a gente teve aqui no planeta Terra. E uma outra analogia que ele faz massa em How the Mind Works é justamente com a caverna de Platão. Porque aqui que é a caverna de Platão, né? Como se a gente vivesse numa caverna e o que a gente está vendo aqui em volta são sombras, né? São as opiniões do Platão e não é o conhecimento, né? São como se fossem sombras da realidade. Aí o Steve Pinker fala assim, cara, o nosso crânio é a caverna de Platão. E o que a gente está vendo são os modelos, são as impressões que o nosso cérebro está criando. Então, digamos assim, essas aberturas é por onde está entrando esse tipo de informação, porque eu estou vendo esse microfone aqui, eu estou vendo você, né? Mas isso é o meu cérebro, na verdade, que está fazendo a tua imagem, Lutz, em algum lugar aqui atrás, entendeu? E tem um monte de coisa aqui no meio que eu não consigo ver, um monte de átomo, uma série de coisas. Então, né, a gente tem essa limitação dos sentidos. Então, assim, é como se o nosso crânio fosse a caverna, e o que a gente está vendo aqui em volta são realmente essas sombras que são as imagens produzidas pelo nosso... Legal isso. É muito legal, cara. É muito legal mesmo. Assim, dá uma olhada para pegar um livro dele. Sim, não, é muito... Assim. Não, ele é um cara assim, por exemplo... Na linguagem. No How the Mind Works, o que eu acho legal no How the Mind Works, a primeira parte do livro, ele vai tentar explicar o que é inteligência. Uma definição muito simples. Inteligência é a capacidade de resolver problemas. Chegar no objetivo em face de algum tipo de problema. Mas e aí eu não vou ter, né, a capacidade de entrar nos detalhes de tudo que ele fala ali. Mas ele mostra, porque assim, cara, eu tô te vendo aqui, eu tô tomando decisões, mas isso tudo está sendo feito no neurônio aqui, cara. É no físico, não tem um espírito, alguma coisa, é no físico aqui que esse negócio. E aí ele mostra como essa coisa pode acontecer e como a inteligência, ela possivelmente, e sem tanta dificuldade, ela pode até ser replicada, inclusive artificialmente. E aí depois ele entra em consciência. Consciência é onde o bicho pega mesmo, sabe? E o próprio Robert Sapolsky, nem ele não tenta definir muito bem o que é consciência, porque realmente é uma definição um pouquinho mais complicada. Envolve a senciência, que é a capacidade nossa de sentir calor, frio, essa coisa. Mas o que é consciência mesmo,
tá lá no How the Mind Works, mas aí, galera, isso aí eu não vou entrar nos detalhes. Quem sabe o Wesley fala um pouquinho sobre isso. Então, a metade do livro do How the Mind Works, ele vai abordar inteligência e consciência de uma maneira, assim, bastante aprofundada mesmo, tá? Então, quem quer se aprofundar nisso, bora, é um livro popular, tá? É um livro que já tem uns 20 anos, acho que é de 97 ou 98. Mas a segunda parte do livro, para quem já leu O Gênio Egoísta, vai ter muita coisa que você já vai... E aí ele mostra, assim, que é justamente essa questão, que muitos comportamentos nossos, parte da nossa personalidade, tem o componente genético. Ele vai falar do ciúme sexual, ele vai falar da monogamia, coisa desse tipo, coisa que está em voga hoje, que de alguma maneira o Richard Dawkins fala também, mas o Steve Pinker eu acho que ele é mais didático, cara. O Steve Pinker ele é mais didático nas explicações dele, assim, né, num estilo... Não é um estilo tão despojado quanto o Robert Sapolsky, que Robert Sapolsky é maravilhoso. Não, ele é muito bom escrevendo. Ele é muito bom. Né? O Steve Pinker ele é um pouquinho mais contido ainda, mas não tão técnico quanto o Gênio Egoísta, pelo menos. Eu, por exemplo, pode ser um crime falar isso para um biólogo, mas sei lá, eu não gostei do Gênio Egoísta. Então, o Gênio Egoísta... Não, tipo, não consegui passar, assim, não me pegou, sabe, o livro. Não pelo conteúdo, mas pela forma que ele tá escrito. Então... O conteúdo é interessantíssimo. eu vou concordar contigo. Eu vou concordar. Eu acho um livro maravilhoso. É um dos meus livros preferidos. Tem um outro autor da mesma época dele, que é o Stephen Jay Gould, que é outro autor meu preferido. Que... eu vi lá no teu vídeo que teu livro favorito era esse. Agora já mudou. Não. Eu acho... Vida Maravilha? Isso, Vida Maravilhosa. Vida Maravilhosa. Eu até tenho um negócio no YouTube... No campo da biologia ele continua sendo, mas assim, no geral, aí eu vou contar assim, meus livros favoritos. Eu gostei muito do Sapiens, quando eu li o Sapiens do Harari. Parte do que eu falo aqui de evolução de politeísmo tem lá, eu acho que ele é muito didático. Uma coisa que eu acho legal do Harari, ele é incrivelmente didático. Ele peca, obviamente, um pouco, porque ele simplifica alguma coisa um pouquinho demais. Mas eu acho que aquele pecado, assim, que... É que nem no podcast, às vezes a gente simplifica bastante as coisas aqui. Sim. Se um especialista em neurociência ou em teologia estiver assistindo, cara, é capaz de ele botar lá nos comentários, poxa, mas não é bem assim, tem mais coisa mesmo, não tem como, a gente às vezes tem que simplificar para ser didático. O Harari talvez tenha simplificado algumas coisas um pouquinho demais, mas no geral achei que fazendo isso ficou um livro acessível para muita gente. O livro do Harari, o livro que eu entendi o capitalismo, cara. Aí eu finalmente entendi o que é esse capitalismo, que é essa coisa dos juros e realmente você... Cara, o capitalismo basicamente é você ter esperança que o futuro vai ser melhor que o presente. Aí você gira, aí o ciclo do juros... O exemplo que ele dá no livro é muito bom. É excelente, cara. A historinha que ele conta. É muito legal mesmo. E aí o Sapiens, numa época, ficou meu livro preferido. Aí o How the Mind Works, que eu li há uns anos atrás. Eu queria ler muito tempo, né? Porque eu já tinha visto um pouco do Steve Pinker nas redes, assim, embora ele não tem muita coisa dele, mas palestras que ele tinha feito. E aí, uns tempo atrás, aí eu comprei o How the Mind Works. Caraca, que livro maravilhoso. Realmente. Legal, cara. Vou dar uma olhada depois. Eu gosto muito do Sapiens também. Muito maravilhoso. Sapiens também é massa. É o primeiro livro que eu recomendo, assim, pra alguém que não tá acostumado a ler um livro, assim, mais... que não seja de historinha e tal, né? De ficção e tal. Fala, lê o Sapiens, que é muito legal. Conta uma história muito... Conta a história da humanidade, do mundo, de uma forma muito bem feita. E além de ser uma história muito interessante da gente entender, né? Concordo plenamente. Sapiens é demais. É demais. É demais. Que livro assim que você... Eu tô com medo do novo livro dele. Eu vou discordar de muitas coisas. É o Homo Deus? Não, vai ser ele vai ter um novo agora, um novo, que parece. Que, ao que tudo indica, ele vai ser alarmista com questão da inteligência artificial. E eu sou o contrário. Eu sou muito positivista, sou muito otimista. Eu sou curioso. Mas assim, eu não tenho tanto conhecimento para opinar sobre esse assunto. Mas eu não perco meu sono, assim. Eu não perco meu sono com a inteligência artificial, não. Pelo menos por enquanto, né? Pelo menos por enquanto. Cara, mas você queria falar, e eu fiquei bastante curioso agora, a questão da monogamia. Não sei se eu quero falar, mas eu acho um assunto interessante, assim, porque a gente tateou nisso. Acho que foi a pergunta veio do Wesley, inclusive, lá no podcast. A gente riscou a superfície em relação